sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Aula de matemática para os quintos anos. Vocês tiveram uma aula super interessante de língua portuguesa, né? Trabalharam sobre debate regrado, inclusive houve um debate bem interessante aqui sobre uma polêmica que a gente já está acostumado a ver por aí. Você é a favor ou contra o celular em sala de aula? Inclusive, vocês participaram demais. Mas agora a gente vai trabalhar sobre sistema de numeração decimal e biodiversidade. Trouxe outro assunto bastante interessante para vocês, para a gente discutir, para a gente conversar. Para me ajudar, aproveitando que tivemos esse debate, né, maravilhoso, eu convidei um dos participantes para permanecer aqui no chat. Juca Matraqueado está aqui para receber as mensagens de vocês, esperando que vocês participem da aula de matemática também, tá? E aí, Juca? Eu tô por aqui, eu gostei demais, sabe? Desse negócio de debate, de estar aqui na televisão. E aqui eu fico no chat aqui, Juliana, Eliabe, Martim, tá todo mundo falando. Inclusive estão dizendo que eu perdi, né? Que no caso aí, Marieta ganhou, né? 80% Marieta, 10% Juca, 95% Marieta, 5% Juca Mas tem razão, eu até concordo, realmente. Tem algumas coisas que eu estava fazendo que estavam exageradas, viu, professora? E a gente vai continuar por aqui. É isso aí. Percebo que o debate está rendendo ainda, né? Vamos parar um pouco e pensar sobre matemática agora, combinado? Bom, eu não sei se a aula será polêmica como a anterior, mas tem muita coisa interessante, tá? Bom, você já se perguntou como pode mandar uma mensagem para que eu leia aqui ao vivo? Você provavelmente está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. Mas se você quer mandar mensagem, se você quiser assistir também essa aula ao vivo no seu tablet, né? Você acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. Na TV você acompanha ao vivo também. Só que no chat, só que no aplicativo você consegue mandar mensagens e Juca vai ler a sua mensagem para mim, beleza? Professora, eu estou na escola ou eu não consegui assistir a aula ao vivo, o que é que eu vou fazer? Tem problema nenhum. Vai lá no YouTube, acessa o canal Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Beleza? Você não tem desculpa para não acompanhar as aulas. Ficou com dúvida? Deixa lá uma mensagem com uma perguntinha que, se eu puder te ajudar, com certeza farei, certo? Para me ajudar, para garantir a inclusão de mais pessoas, para garantir a acessibilidade das aulas, Clisman está aqui fazendo um trabalho maravilhoso de interpretação de Libras, né? Eu faço questão de destacar esse trabalho tão maravilhoso, né? Assim como a gente que dá aula, eles que fazem a interpretação fazem toda a diferença, não é isso? Então, a gente vai começar a nossa aula. Vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. A gente já conversou um pouco sobre isso, eu vou citar outras características do nosso sistema decimal, mas antes a gente vai dar uma retomada, tá? Pelo nome, a gente já consegue identificar alguns aspectos do nosso sistema de numeração, como por exemplo, a gente tem esse sistema de numeração como decimal, porque existe um agrupamento de 10 em 10. Como assim, professora? A cada 10 algarismos, a gente muda, a cada 10 unidades, a gente muda de ordem. Eu vou mostrar um pouquinho sobre o que é ordem para vocês também. Mas, a princípio, o que é que você precisa entender? O nosso sistema de numeração decimal tem 10 algarismos, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses símbolos, a gente consegue construir
diversos números, certo? Presta atenção. Nós temos os nossos algarismos de 0 a 9. E é a partir desses algarismos que eu consigo construir os meus números. Oxe, professora, é mesmo? É, porque eu estou dizendo isso. Dependendo do posicionamento desse algarismo, ele vai ter valores diferentes, tá? O sistema de numeração possui símbolos diferentes para representar quantidades, na verdade aqui é de 0 a 9. E um símbolo para representar a ausência de quantidade. Na verdade, eu só separei esse 0 porque ele não tem uma quantidade específica. Ou seja, quando eu tenho 0 é porque eu não tenho nada, certo? 0 é a ausência de quantidade, mas dependendo do posicionamento dele, eu vou ter um valor específico. Por exemplo, se eu tiver um 0 antes do 9, ele é uma ausência de quantidade. A gente vai ler 9. Mas, se eu tenho ele depois do 9, quanto é que vai ser aí? 90. Quantidades completamente diferentes. Tanto que esse 9, esse algarismo 9, ele vai ter valores diferentes dependendo do posicionamento, certo? Preste atenção, quinto ano. O meu 0, ele é a ausência de quantidade, mas se ele tiver depois dos outros algarismos, ele muda o valor que o algarismo representa, tá? Preste atenção. Claro que eu trouxe um quadro de valor e lugar para vocês prestarem a atenção nisso. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Eu consigo representar uma infinidade de números só com esses 9 algarismos. Por quê? Porque a cada posição que ele tem, o valor muda, tá? Aqui eu só tenho uma representação básica do nosso agrupamento, né, do nosso sistema decimal, ó, agrupamento de 10 em 10. E é a partir disso que a gente define unidade, dezena, centena, aí vem unidade de milhar, dezena de milhar. Oxe, professora, unidade de milhar, dezena de milhar, presta atenção. Ó. O grupo de 10 unidades, eu tenho uma dezena. O grupo de 10 dezenas, eu tenho uma centena. O grupo de 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar. Detalhe, essa unidade, essa dezena e essa centena representam as ordens. E a cada 3 ordens eu mudo de classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois eu pulo a classe e continuo. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, tá? A cada 3 ordens dessa, eu mudo a minha classe. A primeira classe, lógico, das unidades simples, aí eu venho para os milhares, depois eu venho para o milhão, para o bilhão, e assim a gente consegue encontrar a infinidade de números que eu já tinha comentado com vocês, certo? Aqui eu tenho um quadro de valor e lugar, onde, dependendo da posição que o meu algarismo esteja, eu tenho valores diferentes. Aqui eu tenho a minha primeira classe, as minhas unidades simples. Número básico, 987 possui 3 ordens e uma classe, ó. Uma ordem, 2, 3. A cada 3 ordens eu mudo de classe e aqui eu tenho uma representação disso. Eu já tenho um número um pouco maior, 1234, possui 4 ordens e 2 classes. Por que 2 classes? Porque a cada 3 ordens, ó, unidade, dezena, centena. Depois eu mudo de classe e vem de novo. Unidade, dezena, centena. Só que dessa vez na classe dos milhares. Não é à toa, quinto ano, que vocês veem um pontinho quando vocês querem representar, por exemplo, o número 1000, o número 10.000,
o número 100 mil, o número 1 milhão. A cada 3 ordens, você pode pensar por essa lógica mesmo. A cada 3 ordens, você bota um pontinho, você pode prestar atenção. A cada 3, você bota um pontinho, você sabe imediatamente que a classe mudou. Como mudou aqui, ó, 1234, ó. 3 ordens, mudou de classe. Presta atenção. 3 ordens, mudou de classe. 1234. 4 ordens, 2 classes. Você pode ler nessa lógica mesmo, ó. 3 ordens, mudou de classe. Não esquece disso, isso é importante, porque se eu não coloco uma coisa que muitas pessoas confundem, ponto com vírgula, são símbolos que representam números completamente diferentes, tá? A gente já aprendeu que a vírgula equivale a números decimais, e números decimais são menores que o inteiro, tá? Oi, Juca. Eu tô com uma dúvida aqui, professora. Então quer dizer que se eu botar 1,5 é uma coisa, e se eu botar 1,5 é outra coisa, né? Completamente diferente. Quando eu uso vírgula, Juca, eu estou falando de números decimais. Números decimais são números menores que o inteiro. Se eu uso ponto, não. Ponto representa claramente números inteiros. E especificamente quando eu mudo de classe. Presta atenção, a cada 3 ordens, ó, eu mudo de classe. A cada 3 ordens eu mudo de classe. Beleza? É importante. Essa dúvida é muito interessante. Por que, quinto ano? Presta atenção. Não troca ponto por vírgula. Porque o número muda completamente. O algarismo muda de valor, certo? Por isso que a gente trabalha tanto o posicionamento e o valor dos algarismos, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque numa operação matemática, se você erra a posição do algarismo, o resultado não dá certo. Beleza? Esclareceu, Juca? Esclareceu, agora eu entendi. Aqui eu tenho um número maior ainda, ó. Eu expliquei para vocês. A cada 3 ordens eu mudo de classe. Vê que número grande. 5.023.456. A gente utiliza esses números grandes. É possível a gente encontrar esses números grandes em muitas situações e eu vou mostrar. 5.023.456 possui 7 ordens. Quando eu falo das ordens, eu só preciso contar os algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já sei que tem 7 ordens. E como eu consigo perceber que eles trocaram de classe? A cada 3 ordens, ponto, uma classe. A cada 3 ordens, um ponto, outra classe. Aí eu já venho para a terceira. No caso desse número aqui, ele tem 3 classes. A classe do milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Tranquilo, quinto ano? Podemos continuar? Aqui eu já trago a decomposição desses números, né? Por que decomposição? A gente consegue escrever o número fazendo a decomposição dele. Vê que simples, quinto ano. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em escrever por extenso. Escrever o número que está representado ali. Mas é fácil. Quando você faz a decomposição, você imediatamente está lendo ele, ó. 987. Oxe, professora, é isso mesmo. Não tem mistério. E como você faz a decomposição? Você vai lendo cada algarismo. Quanto vale esse 9? 900. E esse 8? 80. E o 7? 7 unidades. 987. Tranquilo demais. É muito fácil fazer a decomposição dos números e isso ajuda muito quando você vai escrever por extenso esse número, tá? Essa representação numérica. Aqui eu tenho a decomposição do nosso outro número, 1234.
234. Leu com calma, não vai se estressar, não vai se aperrear, vai conseguir escrever. Olha a decomposição do nosso número de 7 ordens, pessoal. 5.123.456. Olha, 5.123.456. Muito fácil, minha gente, muito fácil fazer a decomposição. Precisa prestar atenção no valor posicional dos números, tá? Não esquece disso, quinto ano. Vamos seguir. Agora eu trouxe uma temática bem interessante para a gente conversar. Eu tenho um pouco de tempo ainda e quero a sua participação, você que está acompanhando agora pelo chat, tá? A gente vai conversar um pouco sobre biodiversidade. Por quê? Daqui a pouco a gente vai entrar no sistema de numeração de novo, tá? Você já ouviu falar na palavra biodiversidade? Você sabe o que significa isso? E o que os números têm a ver? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala de quê, quinto ano? Olha, a imagem que aparece aqui são diversos aspectos da natureza. O ser humano, as árvores, o clima, as montanhas. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de tudo que abrange o nosso ecossistema, certo? Biodiversidade é a diversidade biológica e consiste na variedade de formas de vida existentes no mundo. Isso inclui plantas, animais e micro-organismos e o ambiente que eles vivem e interagem. A gente fala de formas de vida e a gente fala dos animais, das plantas, a gente pode falar dos micro-organismos, mas tudo isso interage com os fatores ambientais também, né? Com os climas, né? Com as regiões, com os locais, não é isso? Então, se eu perguntasse a vocês a quantidade de espécies existentes no nosso planeta, a gente conseguiria contar? Será? Será que o nosso sistema de numeração decimal daria conta disso? Bom, isso a gente vai ver daqui a pouco. A biodiversidade é importante, pois garante o equilíbrio entre espécies em todo o mundo, porque os fatores vivos, plantas e animais, e os fatores não vivos, luz, água, sol e ar, que são componentes do ecossistema, se relacionam, realizando trocas de energia e de matéria. Todos os animais têm seu papel no ecossistema, presta atenção. Os fatores vivos interagem diretamente com os fatores não vivos. Para que a gente consiga sobreviver, a gente precisa manter essa relação entre os fatores vivos e os fatores não vivos. Por isso, a importância de a gente cuidar do meio ambiente, certo? Tudo está diretamente ligado. Não existe nada, por exemplo, que aconteça na Amazônia que não influencie aqui, agora, onde a gente está. Não existe nada que aconteça lá no Oriente Médio que não reflita aqui onde a gente está. É importante a gente saber disso, porque a gente tem a ideia de que, não, eu vou jogar esse lixo aqui que não vai prejudicar ninguém. Quando chove a gente sabe, né? E como prejudica. A gente sabe muito bem disso. E veja, um exemplo simples que eu acabei de dar. Um simples saco de pipoca que eu jogo na rua influencia diretamente em outros lugares. Oxe, professora, por quê? Porque se eu jogo o meu saquinho aqui, Juca joga o saquinho dele lá, Clisman joga o saquinho dele onde ele está, vai dar certo isso? Na primeira chuva a gente se afoga, não é isso? Então é importante a gente prestar atenção a isso, de cuidar para garantir que essa biodiversidade mantenha-se. Essa relação precisa estar equilibrada. Tranquilo até aí? É só um resumo básico para a gente entrar no nosso sistema de numeração novamente. Presta atenção nessa leitura.
Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão. Vixe, que nome grande. Eu não disse a vocês que esses números grandes faziam parte em algum momento da nossa vida? Olha aí, aproximadamente 1,5 milhão de espécies nomeadas, tá? As que têm algum tipo de nome. Todos os dias na ciência, algum elemento, algum animal é nomeado. Por isso que a gente fala de aproximadamente, porque não é um número fixo, tá? A cada estudo, a cada situação, existe algum tipo de nomeação de espécies diferentes. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas estão aqui. Em relação ao mundo, 20% estando no Brasil é um número bem grande, tá? Realmente, nós temos uma megadiversidade. A Convenção da Diversidade Biológica é o primeiro instrumento legal para assegurar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Mais de 160 países assinaram o acordo, que entrou em vigor em dezembro de 1993. O pontapé inicial para a criação da Convenção ocorreu em junho de 1992, quando o Brasil organizou e sediou uma conferência das Nações Unidas, a Rio 92, evento importantíssimo no que diz respeito a esses elementos em relação à biodiversidade e meio ambiente, para conciliar os esforços mundiais de proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Quando a gente fala de conservação de meio ambiente, a gente fala da nossa vida, mas a gente fala de outros aspectos também, e um deles é o desenvolvimento socioeconômico, beleza? Durante a leitura, percebemos alguns números significantes. A quantidade de espécies, o ano em que entrou em vigor a Convenção da Diversidade Biológica, informações importantes para que a gente entenda um pouco mais sobre a biodiversidade. Mas agora, eu espero que vocês tenham prestado atenção nos números. Eu quero que você me ajude agora, a partir do que a gente leu. O pontapé inicial para a criação da Convenção da Diversidade ocorreu em junho de 1992, quando o Brasil organizou e sediou uma conferência das Nações Unidas, a Rio 92, para conciliar os esforços mundiais de proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. A gente acabou de ler isso. Eu só coloquei aqui para você prestar atenção em um ponto. No ano 1992. Será que você consegue para mim, rapidinho, fazer a decomposição e a leitura do número 1992? Facinho, hein? Será que vocês que estão no chat me acompanhando conseguem? Eu acho que conseguem. Eu mostrei um número bem maior do que esse, né? E eu tenho certeza que vocês estavam atentos. Eu quero que vocês façam esse exercício para mim. Faça a decomposição e a leitura do número 1992. E aí, Juca? Muito bom, acabei de colocar aqui para eles, muito bom. Já responderam? Já responderam, Luan, Laura, Martim. Só que chegou para mim aqui, né? E eles fizeram bem direitinho. Olha aí. Confere comigo, Juca, se eles fizeram a decomposição desse jeito. 1992. Será que foi assim? Desse jeitinho mesmo, Eliabe. A Eliabe Olha também aí. colocou aqui. Luan, Laura, Martim, Eliabe. Tudo desse jeitinho. 1990 e o número 2. Muito bom, quinto ano. Eu amo quando vocês participam comigo, né? E eu tenho certeza que vocês acertaram. Muito fácil a questão da decomposição, né? Professora, a senhora fala muito sobre esse assunto. Falo,
porque se a gente erra isso na operação, a gente não consegue encontrar o resultado. Oi, Juca. E o Martim colocou assim também, por Colocou extenso. assim também? Por extenso, Olha aí, eu tenho números maiores aqui, né? Mas esse, ó, 1.500.000, a gente já fez números bem maiores. Eu vou deixar o desafio, mas eu já vou agradecendo a Juca pela presença. Tem comentário ainda? Ainda tem, eu que eu agradeço, eu gostei de participar, de acompanhar aqui. A Nathalie, acho que é Nathalie, também respondeu. Olha aí. Maria também, é porque demora um pouquinho para chegar, né? Mas tá chegando. A Maria, a Nathalie, todo mundo participando. Eu gostei demais. Quero vir Juca, mais vezes. muito obrigada. Apareça mais vezes. O desafio é muito simples. Escreva um número com 2 classes, 4 ordens e que esteja presente na nossa aula de hoje. Perdeu o comecinho ou o meio, não tem problema. Vai lá no YouTube, assiste novamente e responde para mim. Por hoje, a nossa aula, infelizmente, chegou ao fim, mas eu conto com a sua presença em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.